Mateus. Hoje o nosso versículo é simples, pequeno e direto. Então, nossa reflexão não pretende ser muito longa. Quero ler com os irmãos o texto e quero trazer algumas aplicações e implicações desse texto para a nossa vida. Nós já meditamos a respeito desse texto, a respeito da crítica textual, e aí aqueles irmãos que não puderam estar e ouvir a mensagem feita e muito bem colocada pelo pastor Alex no domingo passado, por favor, eu peço que acessem esse conteúdo, lá você vai ter toda essa argumentação sobre crítica textual, toda essa introdução a respeito desse texto, tá bem? Isso daqui eu não vou pontuar e não vou ponderar aqui, simplesmente vamos expor o texto como palavras de Jesus dentro desse bloco aqui de Mateus, tá bem? Não sei se vocês gostam e estão habituados com podcasts, mas essa semana estourou assim, essas semanas, né? Estourou um podcast muito assim, famoso, ficou famoso assim, que foi uma série sobre uma personagem, que é sobre uma casa, né? Lá no bairro chique ali de Higienópolis, lá em São Paulo, que o nome do podcast é A Mulher da Casa Abandonada. E tem toda uma investigação que um jornalista fez a respeito de quem seria essa mulher, e aqui vão ter alguns spoilers, mas o que acontece é que essa mulher era procurada pelo FBI por trabalhar e por ter uma pessoa em condições análogas à escravidão lá nos Estados Unidos. Ela veio foragida para o Brasil, ficou nesse local, nessa casa mansão abandonada, e indagada pelo repórter após muito tempo de investigação, especificamente sobre essa situação, ela disse o seguinte: o crime prescreveu. Por quê? Ela fugiu, ficou muito tempo, e o que é prescrever? Passou o prazo para que a justiça declare ela culpada sobre o que aconteceu. Então, ela chega para o repórter e fala: o crime prescreveu. Passou. Você não pode me acusar. Você deveria abandonar essa reportagem, essa série que você está fazendo, porque isso vai me difamar. Isso é em uma conversa, em ligação que ela tem. Isso é no final dos episódios do podcast, mas ela explicita isso como um argumento para que tudo que ela fez no passado fosse ocultado, e querendo assim se ausentar da responsabilidade ou da consequência do seu pecado. Percebem? Então, ela argumenta sobre isso. Também esse ano, em março, a Netflix lançou um documentário, e aí eu não sei quem gosta desses tipos de documentários, mas de investigação, e foi um documentário que tentou trazer fatos inéditos sobre um crime que ficou muito conhecido aqui no Brasil em um período, que foi é tido como um dos maiores crimes do nosso país, com custo de furto, né, muito alto, que foi o crime do Banco Central, lá no Ceará, lá em Fortaleza. Os irmãos estão lembrados disso aqui? Sabem o que aconteceu nessa situação? Só para resumir essa história, esse crime... Oi? Tem um filme, exatamente. Que é esse documentário. Saiu esse ano, inclusive, em março. E aí, só para resumir assim, para quem não conhece, os criminosos compraram uma casa no quarteirão próximo ao banco e fizeram um túnel, em que esse túnel dava no cofre do Banco Central, e lá eles roubaram mais de 100 milhões em reais, são 3 toneladas, eu acho, de ouro, e com isso, inúmeras investigações se suscitaram depois, muitas pesquisas, muita investigação, e, finalmente, a maioria dos criminosos foram pegos. E parte do valor foi recuperado, outra parte já não. Não sei, parece história de filme, né? Quando a gente lida e vê essas coisas, e tem-se crescido um certo desejo para que as produções que envolvam esse tipo de comportamento ganhem um carinho por nós, por parte dos espectadores. Tem 2 séries específicas, uma série e um filme, que revelam um pouco disso. Um filme chamado Truque de Mestre, alguém já ouviu?
Tem o ato 1 e o ato 2. São mágicos que são contratados por um misterioso senhor, e aí eles fazem parte de um grupo, e eles têm que fazer mágicas, ou seja, enganar as pessoas, e dentro dessas enganações tem um crime por trás. Da mesma forma, tem uma série que também ficou muito famosa, também da Netflix, que se chama La Casa de Papel, que também envolve esse mesmo trama de uma equipe que tenta invadir um local, tenta furtar um local e fugir sem ser reconhecido. Dentro disso tem suas tramas, tem suas peculiaridades, mas o tema é central e é único. Nós vamos fazer algo e não vamos ser vistos pelo que nós fazemos. Essa é a temática. Nós vamos pôr os nossos nomes na história, nós vamos fazer algo que ninguém nunca fez, e mais do que isso, nós não vamos ser pegos por isso. Isso se chama autojustiça. Isso se chama um meio de você justificar aquilo que você pretende fazer para alcançar um status. Percebem? E o que eles, em geral, isso, geralmente, o crime, né? A gente tem um jargão que o crime não compensa. Porque geralmente, como foi no caso desses dois fatos, as pessoas acabam, uma hora ou outra, sendo expostas. No caso dessa senhora, hoje ela tem sofrido processos e está talvez sendo investigada para, de fato, ter uma prisão. Esse que é o dado mais próximo. No caso dos criminosos desse furto, também foram pegos. A grande questão é que a gente nunca acha que vai ser pego nos nossos furos, nos nossos pecados. E o tema que eu quero meditar aqui, quero que a gente faça um autoexame a respeito dessa temática, é o seguinte: o que justifica o meu pecado? Tá? O que justifica o meu pecado? E aqui, o justifica são duas aplicações dessa palavra. Primeiro, justificar no sentido de motiva a fazer, e segundo, o que justifica no sentido de me dar liberdade em fazer. Tá bem? Nesses dois aspectos de justificativa. E, em resumo, o que o texto vai trazer aqui para a gente, esse ai, vai nos mostrar, e esse é o resumo da mensagem de hoje, é o seguinte: a justiça do rei traz consolo aos aflitos e juízo aos soberbos. Vou repetir. A justiça do rei traz consolo aos aflitos e juízo aos soberbos. Vamos à leitura do texto? Diz o seguinte, a palavra do Senhor: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Vamos falar novamente com o Senhor. Pai, estamos aqui diante da tua palavra. Abra o nosso coração, ilumine a nossa mente, dá-nos entendimentos do seu espírito, para que nós compreendamos aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Me use como vaso de barro em tuas mãos, para trazer o tesouro eterno que é o teu evangelho, e que ele traga vida, traga conforto, traga consolo, traga confronto e exortação, traga encorajamento, e vivifique a cada um de nós aqui naquilo que nós precisamos ser vivificados. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, aqui há um diagnóstico muito claro de Jesus a respeito daqueles que são esses nichos de religioso, que a gente também já explorou aqui, e eu vou usar essa bagagem dessas introduções que a gente já fez. Peço que a gente visite essas mensagens, que são os escribas e os fariseus. São a eles que Jesus está se dirigindo aqui. E é a eles que Jesus faz esse diagnóstico muito claro. Qual é o diagnóstico? Vocês estão devorando as casas das viúvas. É isso que ele está apontando. E quem que são viúvas, irmãos? A viúva aqui é uma justificativa, na verdade, é um apontamento de um grupo muito negligenciado, ou um grupo muito à margem daquela sociedade, daquele contexto em que eles viviam. Vocês lembram que viúvas foram motivos da preocupação da igreja primitiva,
logo no início da sua formação, lembram de Atos 6? O que houve e o que foi necessário ali para a formação dos diáconos e a importância desse ministério, desse oficialato na igreja, se deu em um contexto de que as viúvas estavam sendo desatendidas. As viúvas eram um grupo de mulheres abandonadas, no sentido de perderam os seus esposos, os maridos, em situações tanto de guerra, de fatalidades, e algumas eram viúvas de maridos vivos. Isso que era comum na época, principalmente no contexto judeu, em que a gente já viu isso em Mateus, que as mulheres eram abandonadas pelos maridos por inúmeros motivos, inclusive se deixou o arroz queimar. Então, uma brincadeira, mas não sei se isso já foi tema de briga e de alguma discordância dentro da casa, né? Às vezes uma comida sem sal, alguma coisa assim, mas isso era motivo de divórcio em Israel naquele período. E essas mulheres ficavam desamparadas, porque não como hoje, que as mulheres têm algumas independências, as mulheres trabalham, desenvolvem a sua vida acadêmica, a sua vida profissional. Naquele contexto, a mulher era muito preterida. E nisso, as mulheres nem eram contadas. Os únicos documentos que contam mulheres, e é incrível isso na antiguidade, a maioria deles se encontra na palavra. Percebe? Era a palavra de Deus, os escritos da Torá, do Antigo Testamento, são a maioria dos escritos que levavam em conta nomes e protagonismo de mulheres. Fora isso, as mulheres eram negligenciadas. Então, pensem vocês, se uma mulher comum já era preterida, imagine uma mulher viúva, que provavelmente vivia dos recursos que as igrejas, que o templo ofertava a ela, que vivia das esmolas e das ajudas de filhos, de parentes, de amigos, de pessoas próximas, que vivia da caridade. São a essas pessoas que eles estavam devorando. Os fariseus e os escribas pegavam esse grupo, especificamente aqui, o apontamento de Jesus, pessoas preteridas, pessoas que já tinham as suas limitações, e limitações sociais, limitações espirituais, limitações de vivência. Nós sabemos aqui e conversamos com irmãos e nós sabemos que em idades mais avançadas nós tendemos muitas das vezes a ser deixados de lado e a viver um tipo de isolamento, sabe? Por parte da família, por parte de alguns amigos, e você começa a se sentir só. Isso é uma realidade do nosso momento, mas também é uma realidade histórica daquele contexto. Essas mulheres eram deixadas de lado e elas ansiavam por uma companhia, elas ansiavam por uma mão estendida, elas ansiavam por ter alguém próximo a ela para ajudar, uma conversa, uma oração, um auxílio, e aí entravam os líderes religiosos. Os líderes religiosos eram aqueles que deveriam prestar esse tipo de cuidado para aquelas mulheres dessa sociedade. Aqui não estamos falando de viúvas gentias, pagãs, mas estamos falando da comunidade do povo de Deus, Israel. Viúvas de dentro do povo estavam sendo negligenciadas pelos religiosos. Mas mais do que isso, não era negligência somente. Havia uma exploração dessas mulheres. Cristo denuncia aqui o fato dessas mulheres estarem sendo exploradas por esses líderes religiosos. Os líderes, nas palavras de Jesus, devoravam a casa dessas mulheres. Então, você pensem comigo, alguém que já não tinha nada, o nada que tinha era consumido por esses religiosos. Essa é a realidade que Jesus está trabalhando aqui. Jesus está denunciando pessoas que são carentes de afeto, são carentes de cuidado, precisam e sabem que estão disponíveis, querem auxílio de alguém. E aí quem oferece estende a mão para roubar mais, para pegar mais.
Pensem a dor dessas viúvas. Pensem a dor desses que ouvem isso. Pensem o coração desses fariseus que estão sendo confrontados com essa realidade. Mas aqui não é só um confronto que Jesus está fazendo, apontando só o fato. Ele vai além e mostra o que mais eles fazem para acobertar a realidade da exploração e do pecado que eles cometiam. Acompanhe aí o texto. O texto nos diz que eles buscavam uma autojustificação para o pecado que cometiam. Eles buscavam uma autojustiça para o erro e a forma exploratória que eles faziam. O que era essa autojustiça? O que o texto diz? Eles fazem longas orações. Percebem? A exploração e o uso abusivo da autoridade que aqueles fariseus tinham se dava em um contexto de piedade ou de pretensa piedade. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele fala que falsos mestres têm essa característica. Eles têm aparência de piedade, mas eles negam o poder dela. Eles aparentam piedade, mas negam o poder dela. Vocês sabem o que significa isso? Um coração não humilhado. Provavelmente um coração não transformado pelo Espírito. Há uma casca, há um exterior, mas não há transformação de espírito. Tem todo o modelo, sabe? Aquele estereótipo de crente, mas o seu coração não é um coração de crente. É um coração de um não crente, de um ímpio. Um falso mestre tem essa característica. Eles aparentam, esbanjam piedade para justificar toda o seu uso do pecado litigioso. E principalmente aqui, o pecado de explorar a miséria alheia. Terrível isso. Terrível a denúncia que Jesus está fazendo aqui para esse povo, para esses falsos mestres. Isso é terrível por quê? Porque os falsos mestres, os fariseus e os escribas, eles achavam que eles conseguiam se livrar. Então, já viram um taxímetro, né? O Augusto Nicodemos, ele faz essa ilustração e é bem interessante. O taxímetro, você entra dentro do táxi, pede ele para te levar e ele automaticamente liga o taxímetro, né? E o taxímetro começa a contar. Se ele estiver parado ou não, está contando ali. Então, o que a gente faz? Anda aí, meu filho, vamos lá, chega no local e tal. Não desvia a rota, porque a gente tem um custo, tem um trajeto e meu dinheiro está rolando aí na sua maquininha. Não é verdade? A ideia, e aí bem mal comparando, seria que eles teriam um piedômetro, né? Então, quanto mais atenção eu te dou, quanto mais cuidado eu te dou, quanto mais eu ofereço a minha vida para cuidar de você, mais eu posso cobrar por isso, mais eu posso te explorar por isso. Quanto mais eu te dou, mais eu tenho como usar dessa oferta que eu tenho para a sua vida como mercadoria para controlar o seu coração, para controlar a sua vida. Vocês já lidaram com pessoas assim? Pessoas que fazem e fazem com sinceridade, tá? Fazem com sinceridade pela sua vida. Conselhos, cuidado, atenção. Só que na primeira oportunidade que eles têm, eles vão chegar para você e vão jogar isso na sua cara. Vão falar, lembra do que eu fiz? Você não é meu amigo? Você não é minha ovelha? Você não me ama? Isso é joguete para manipular a sua vida. Isso é joguete para manipular seu coração. E era essa forma e era esse o uso que os escribas e os fariseus estavam acometendo, estavam praticando dentro do contexto da comunidade em Israel. Principalmente em um grupo tão carente como o grupo das viúvas. É por isso que Jesus é rápido em expor-lhes e dar-lhes esse diagnóstico, e mais do que isso, dar a sentença ou dar o remédio para isso. E qual que é o remédio? Vejamos aí no texto. Ele diz: vocês sofrerão juízo muito mais severo. Nada
passa impune diante da luz do Rei do reino dos céus. Nada. Às vezes a gente ignora, sabe? A gente acha que o mundo é injusto, a gente acha que a gente pode fazer as coisas e a gente vive conforme o povo de Juízes. E mesmo crendo em Deus, sendo injustiçado, nós não conseguimos ter paz no nosso coração. Nos sentimos traídos, nos sentimos ofendidos, nos sentimos preteridos. E o nosso coração só se alimenta desse sentimento, dessa sensação, e nós não temos paz. Isso é porque nós não cremos em Deus da maneira que ele se revela a nós, como um juiz que irá julgar tudo, tudo, tudo. E pessoas assim sofrerão muito mais. Um juízo, como o próprio Cristo disse, muito mais severo. Porque eles estão falando e estão cuidando, e aqui a gente está num contexto de liderança, eles estão cuidando do rebanho de Cristo. Eles estão cuidando do corpo de Cristo. Percebem? E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 4, lá no finalzinho, ele falando para esses que trabalham nessa colheita, ele fala: ai de vós que atentarem contra o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Ai de vós. É por isso que Jesus é tão enfático em condenar esse povo. Mas isso parece distante, isso parece só falar com a liderança, isso só parece falar com as outras pessoas. E o que isso tem a ver conosco hoje? Quem aqui lembra daquela cena emblemática da criancinha com o rosto sujo de brigadeiro e a mãe perguntando: você comeu o brigadeiro que eu disse para não comer? Não comi não. Pois todo lambuzado. Nós somos essas criancinhas diante desse Deus. Sabe? Nós achamos que conseguimos fugir da presença do Senhor e o tempo inteiro Ele está conosco. E mais do que isso, nós justificamos o tempo todo, o nosso pecado. Sabe? Uma autojustiça. Não, Senhor, mas eu faço isso, faço aquilo, mas eu não sou como o publicano, eu não sou como aquele. Irmão, irmã, se nós não estivermos como essas viúvas, na condição delas, nós nunca alcançaremos graça. Na verdade, ela nunca nos alcançará, porque nós estaremos cegos para ela. É necessário um trabalho anterior de compaixão de Cristo na nossa miséria, para que a gente possa ser liberto da arrogância da manipulação e da arrogância da autojustiça. Com isso, eu queria trazer algumas aplicações ao nosso coração. E o primeiro delas é a partir daquela pergunta que eu fiz aos irmãos. O que justifica o pecado? O que justifica o seu pecado? Reflita sobre isso. O que justifica o seu pecado? Sabe? Aquela vida oculta, aquele joguete, aquele comportamento, aquele achismo que você tem e nutre de que eu fazendo isso para Deus, eu tenho a regalia e o privilégio de fazer isso aqui, como meu coração manda, ordena, como se eu fosse Deus da minha vida. Se Deus te salvou, Ele te salvou para um reino eterno. Ele não salvou para um reino criado à sua própria imagem, à sua própria semelhança, mas a imagem e a semelhança daquele que te salvou, das trevas para a luz. Ele quer cuidar de você para isso. Ele quer transformar seu coração nisso, nesse reino suficiente. E esse é um reino sem nenhuma justificativa. Porque aquele que traz justiça sobre você, ele que foi perfeito, sabe? E nele nós somos justificados. E aí, quando somos justificados nele, não precisamos mais de justificativas nenhuma, porque nós pertencemos a ele. Percebe? A gente brincou ali na EBD com relação a pessoas que não são do contexto cristão,
Mas quando nós, que somos cristãos, erramos, as pessoas apontam o dedo e falam: ué, mas você não é cristão? Tal. Aí eu brinquei, né, falando que nós precisamos falar: sim, sou cristão. Por isso mesmo que eu sou cristão, porque eu peco. Eu sou um miserável, mas fui achado pelo Deus de graça e de amor. Eu sou como uma viúva que é explorada por pessoas exploradas por si próprias, pelo seu próprio pecado. E me encontro em uma condição de miséria. Mas há um Deus de amor cuidando de mim. Ele me abraça, me ampara na minha dor. E com isso eu posso receber vida, eu posso receber cuidado, eu tenho atenção. Quando a gente faz isso, a gente é livre de todo tipo de fardo que nós mesmos nos colocamos. Sabe? O fardo de querer ser algo que você não consegue ser. Meu irmão, no dia que você entender que você não vai conseguir ser o crente que você pode ser, você vai ser livre. Percebe? No dia que você entender que você não consegue ser o crente que você deveria ser, você vai ser livre. O que eu estou dizendo com isso? Parece estranho, né? Fala uns negócios doidos. Mas o que eu estou falando com isso? Por nós mesmos, nós criamos expectativas sobre a nossa espiritualidade. Nós criamos expectativas sobre a espiritualidade dos outros. E Deus vai frustrar todas elas. Todas. Porque se ele tem um trato com você, ele vai te colocar lá na lama, até você entender que tudo de bom que acontece na sua vida é graça dele. Tudo de ruim que acontece na sua vida é graça dele. Porque em todo o tempo ele está fazendo com que tudo e todas as circunstâncias converjam para que a glória do nome dele seja exposta sobre a sua vida. Percebe? Isso tira um fardo que nós carregamos a vida inteira. O fardo de querer ser o que nós nunca somos. E nunca conseguiremos ser por nós mesmos. Pessoas boas, pessoas perfeitas, pessoas extremamente religiosas. Nós nunca conseguiremos ser por nós mesmos isso. Nós fracassaremos e construiremos uma imagem que, cedo ou tarde, pode durar alguns meses, pode durar 20 anos, como no caso dessa mulher lá da casa abandonada. Pode durar a sua vida toda, mas o inferno te aguarda. Porque o inferno é para lugar de pessoas soberbas, de pessoas arrogantes, de pessoas que não esperam, não aguardam com expectativa o rei que cuida dos humilhados, o rei que estende a sua mão para os humilhados. É assim que Cristo trabalha conosco. E aí eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Filipenses 3. Eu quero ler com vocês o verso 8 e 9, que diz o seguinte: Paulo falando: na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É essa justiça que nós precisamos esperar e aguardar. Não é uma justiça própria, não provém de nós, mas provém daquele que pode nos justificar de todos os pecados, que pode nos justificar de todas as nossas transgressões, que pode nos justificar de todas as nossas iniquidades. Irmãos, Paulo, ele abre o coração e diz que o que importa é ser encontrado nele. E aqui Paulo está falando, e ele fala nessa carta aos Filipenses, todo o seu histórico de fariseu, conhecedor da lei, discípulo de Gamaliel. Ele bota o currículo assim, bem exposto. Ele mostra, isso tudo é lixo,
Porque o que me interessa é ser achado nele. E ser achado em Cristo é ser encontrado no lugar de vulnerabilidade, de humilhação, a qual o pecado nos colocou. Percebe? Se você não tiver nessa condição, você nunca vai ser encontrado por Deus. Você nunca vai ser achado em Cristo. É só aqui, lá, naquele lugarzinho, debaixo e aos pés da cruz, que você vai conseguir ser amado por Cristo. E aí uma ebulição, uma transformação vai operar no seu coração. E aí você vai viver uma vida totalmente diferente. Lembram dos contrastes que a gente encontra nos textos dos ais e nos textos das bem-aventuranças? Os irmãos lembram? Olhem aí o texto de Mateus 5. Abram a Bíblia aí e olhem a segunda bem-aventurança. Mateus 5 diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Percebem o contraste entre viúvas que estavam sendo exploradas por aqueles que deveriam ser os seus consoladores. E aqui, uma condição daqueles que assentam no reino de Deus. Pessoas que se encontram em condições de humilhados, chorando, lamentando o seu pecado, lamentando a sua condição, lamentando a condição da existência do seu mundo, necessitadas de um resgatador. E esse resgatador aparece, porque a promessa é que esses serão consolados. E quem é esse resgatador? Senão aquele que ao mesmo tempo oferece esse estado de espírito, que é uma bem-aventurança, o mesmo que expulsa esses lobos diante desse povo, o mesmo que ofertou essas bem-aventuranças a esses que choram, é o mesmo que disse: ai de vocês, porque vocês sofrerão juízos, porque vocês estão cuidando mal desses que são os meus pequeninos. Percebem o peso aqui da fala de Cristo? Percebem como que ele, ao mesmo tempo que não deixa de repreender aqueles que estão cuidando mal do seu rebanho, oferecem um bálsamo de cuidado e de carinho do seu próprio coração para aqueles que estão em condições de humilhação? E pode ser que aqui é uma oportunidade para você hoje. Pode ser que você venha e esteja aqui cheio de autojustiça no seu coração, se achando uma boa pessoa, alguém que merece o céu, alguém que é melhor do que as outras pessoas porque se encontra nesse local de culto, porque você frequenta a igreja, porque você tem uma tradição religiosa, porque você segue determinados comportamentos morais e éticos, e por conta disso basta para a sua salvação. Eu quero te dizer que isso é soberba do seu coração, e enquanto você não se humilhar, você nunca receberá o consolo desse rei. Você receberá tão somente o juízo dele, e um juízo que será pago pela eternidade com o inferno. Mas se você tem um coração quebrantado, é para você que eu quero me dirigir essa noite. É para você que eu quero me dirigir nessa segunda e última aplicação. Eu quero me valer aqui de um livro que eu recomendo fortemente aos irmãos para ler aqui com atenção e com cuidado, que é um livro chamado Manso e Humilde. Não sei quantos já tiveram acesso a esse material, mas é um livro que eu quase leio todo ano agora, toda oportunidade que eu puder de ler algum livro assim, entrando na agenda, eu releio esse livro, porque mexe muito com a gente. É uma teologia bíblica do coração de Jesus. E só tem uma passagem na Bíblia inteira que o próprio Cristo revela o seu coração. Se encontra em Mateus 11, do 28 ao 30. Que fala exatamente sobre isso. Mas antes, eu gostaria de mostrar e ver nas Escrituras alguns textos em como o próprio Deus oferece esse alívio para nós. É Jesus mesmo que, ao nós entregarmos a nossa aflição a Ele, e esse é o nosso último ponto, entregue sua aflição a Jesus,
Ele, somente Ele vai te consolar. Olhem aí, é Jesus quem perdoa, liberta, fortalece e acalma. Olha o que o Salmo 30, o verso 5 diz para a gente. Porque a sua ira dura um só momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista fala isso num contexto de turbulência, num contexto de íntimo sofrimento. Mas ele sabe o Deus que ele deposita a sua esperança. Ele sabe a sua condição e ele sabe quem o suprirá. E é por isso que ele fala, eu posso sofrer. A aflição pode chegar. E tal como aqueles que estavam com ele, as viúvas, no contexto aqui, sofrendo, elas têm consolo em Cristo. Elas têm consolo naquele que é o resgatador delas. Em segundo lugar, no Salmo 50, 15, diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Quem aqui já passou por momentos de aflição no coração tão grande, mas tão grande, que você quer só gritar, que você quer gritar aos céus, porque o seu coração está amargurado, está preso, sabe? Você quer liberdade. Muitas das vezes liberdade de si próprio. E você pensa, inclusive, em tirar a própria vida. O salmista nos relembra aqui o local em que nós podemos depositar toda a nossa angústia, toda a nossa aflição diante de Deus, diante do nosso Salvador, diante daquele que nos ama e se inclina a nós. E ele diz, eu o livrarei e você me glorificará. Percebe? Há um contexto aqui de que a viúva, no caso, aplicando isso para a realidade da viúva, ela receberia esse cuidado e ela passaria aos outros. Não é isso que acontece na igreja? Não é isso que acontece na comunidade do povo de Deus? Quantos de nós fomos alcançados por essa graça e fala que hoje é grato pelo Senhor? Agora, quantos de vocês cuidam de outras pessoas? Seja amigos, familiares, não precisa levantar a mão, sejam irmãos do seu próprio contexto. Você tem visto a necessidade daquele que está próximo a você? Porque aqui há a oportunização de você ser semelhante ao seu mestre, aquele que te salvou, aquele que te trouxe redenção. Aproveite, desfrute dessa graça. Só há lugar para cuidar de alguém depois que você já foi cuidado pelo Rei do Reino. Agora, queria ler com vocês o texto de Isaías 55. Olha a promessa bela que o profeta faz a respeito daquele que viria, do servo que viria para cuidar do povo. E ele diz o seguinte, o texto da palavra do Senhor, Isaías 55, do 1 ao 6. A todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, compre e comam. Sim, venham e compre, sim, dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escute e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, uma nação que nunca o conheceu. Virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-o enquanto ele está perto. Irmãos, olha que oportunização que nós temos toda vez que a palavra é exposta, toda vez que nós oramos, toda vez que nós abrimos e lemos a Bíblia e entendemos a palavra de Deus. É esse banquete que nos é oferecido, um banquete de vida eterna, em que viúvas, pobres, miseráveis,
todos são saciados de uma salvação que não consiste em coisas perecíveis, mas que consiste, sim, na oportunização de uma vida boa aqui, porque o evangelho consiste em uma vida integral, mas sim, e muito mais, uma vida eterna ao lado do rei, nesse reino que ele próprio comprou com seu sangue. Ele glorificou ao Pai, e por conta disso, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Mas eu te pergunto, você se dobrará por causa da glorificação do nome do Senhor, através da sua vida, pelo seu amor a esse reino revelado que nós vimos semana passada, ou você se dobrará por causa do seu coração soberbo e arrogante, que nunca se quedou ao rei que te oferece esse coração amoroso? Desfrute desse rei, desfrute, ele com seu coração irá cuidar de você. Olha o que diz o comentarista naquele livro que eu falei, Manso e Humilde. Eu queria encerrar com essa leitura. No único lugar da Bíblia em que o Filho de Deus nos leva para trás dos bastidores e nos permite ver o cerne de quem ele é, não lemos que ele é austero e exigente de coração. Não lemos que ele é exaltado e digno de coração, nem mesmo que ele é alegre e generoso de coração. Nos próprios termos de Jesus, a sua alegação surpreendentemente é que ele é manso e humilde de coração. Para deixar claro, quando a Bíblia fala de coração, quer no Antigo e no Novo Testamento, não se fala de uma vida emocional apenas, mas do centro vibrante de tudo o que fazemos. É o que nos tira da cama pela manhã e o que sonhamos acordado logo depois de acordar. É o quartel-general da nossa motivação. Em termos bíblicos, o coração não é parte de quem nós somos, mas o centro de quem nós somos. Nosso coração é o que nos define e direciona. É por isso que Salomão nos diz, acima de tudo, que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso está em Provérbios 4:23. O coração trata de vida, da vida. É o que nos torna os seres humanos que somos individualmente. O coração motiva tudo o que fazemos. É o que nós somos. Quando Jesus nos conta o que lhe motiva lá no fundo, é o que é mais verdade sobre ele. Quando ele expõe os recessos mais íntimos do seu ser, sabe? Aquilo que está lá no fundinho de quem Cristo é. E o que encontramos é isto. Ele é manso e humilde. O ponto de dizer que Jesus é humilde é que ele é acessível, com toda a sua glória resplandecente e santidade atordoante, sua suprema singularidade e alteridade, ou seja, ele é único, ele é diferente de todos. Ninguém na história humana foi mais aproximável que Jesus Cristo, sem pré-requisitos, sem obstáculos. Warfield, ao comentar em Mateus 11:29, escreveu: não houve impressão mais profunda na consciência dos seus discípulos durante a sua manifestação terrena que a nobre humildade do seu temperamento. O requisito mínimo para entrar no abraço de Jesus é ser simples. Abra-se para ele. É tudo o que ele precisa. Na verdade, é a única coisa com que ele trabalha. O verso 28 da nossa passagem, em Mateus 11, nos fala explicitamente de quem se qualifica para a comunhão com Cristo. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Você não precisa se descansar e se recompor e só depois vir a Jesus. O seu próprio fardo é o que lhe qualifica para vir. Sem pagamento na entrada, ele diz: eu lhes darei descanso. O descanso dele é um presente, não uma transação. Quer você esteja ativamente trabalhando duro para aparar as pontas da sua vida,
cansados ou se encontre passivamente oprimido por algo fora do seu controle, sobrecarregado. O desejo de Jesus Cristo de que você encontre descanso e de que você saia dessa tempestade é maior que o seu desejo. Os homens podem ter ideias contrárias acerca de Cristo, mas ele lhe diz que ele diz da sua disposição aqui, prevenindo pensamentos duros demais sobre ele, a fim de atraí-los melhor a si. Tendemos a pensar, e nós começamos aqui a racionalizar Deus, sabe? A pensar Deus com categorias humanas. Isso daqui é contrário à Bíblia, mas nós fazemos isso. Tendemos a pensar que ele é tão santo e, portanto, severo e indisposto contra pecadores. Porque é assim que nós agimos, não é verdade? Os fariseus estavam explorando e sendo incuidadosos com aquelas viúvas, porque eles faziam longas orações. Então, eles se sentiam no direito, porque eram pessoas que, se estavam na condição que estavam, era porque pecaram para isso. Nada faz com que nós tenhamos condições de usurpar e explorar alguém. Pelo contrário, nós precisamos, em amor, cuidar de cada um, porque Cristo revela o seu coração. Ele diz: sou manso, a gentileza é a minha natureza e o meu temperamento. Projetamos em Jesus os nossos instintos, somos os nossos instintos distorcidos sobre como o mundo funciona. A natureza humana dita que quanto mais rica uma pessoa, mais fácil ela será para desprezar os pobres. Quanto mais bonita for a pessoa, mais disposta ela será para rejeitar o feio. E sem perceber o que estamos fazendo, tranquilamente assumimos que alguém tão elevado e exaltado teria uma dificuldade correspondente de atrair os desprezíveis e impuros. É claro, Jesus se aproxima de nós, concordamos, mas ele vem com o nariz tampado. Esse Cristo ressurreto, afinal, é aquele a quem Deus exaltou sobremaneira, cujo nome todo joelho dobrará em submissão. Ele é quem tem os olhos como chama de fogo, cuja voz é como voz de muitas águas, que tem uma espada afiada de 2 gumes saindo de sua boca e cujo rosto brilha como o sol no seu fulgor. Em outras palavras, ele é tão inexprimivelmente brilhante que seu resplendor não pode ser adequadamente capturado por palavras. Tão inefavelmente magnífico que toda a linguagem morre perante o seu esplendor. É ele cujo coração lá no fundo, mais do que qualquer outra coisa, é manso e humilde. Irmãos, precisamos rever o nosso conceito de cuidado, rever o nosso conceito de estima pelo nosso próximo. Porque Cristo, em seu coração, se revela manso e humilde. Ele é tudo isso que a palavra revela e que nós acabamos de ler nesse trecho aqui. Vocês conseguem compreender o tamanho de Cristo? Você consegue se comparar a Cristo, dado tudo, o pouquinho só que a gente teve aqui de ilustração de quem é Cristo? Mas ele fala: venham a mim, eu quero amar vocês. Eu sou manso e humilde. Se você está sobrecarregado, se você está cansado, venha a mim. Eu lhes trarei alívio. Eu lhes darei um fardo que é novo, fardo leve. Eu lhes darei um reino que é eterno. Como nós lemos na promessa de Isaías, aqui vocês vão comer leite e mel. O que há de melhor no meu reino, vocês vão usufruir. Mas tudo isso, quando vocês se humilharem, quando vocês entenderem quem vocês são, e quando toda a soberba e arrogância for deixada de lado. Irmãos, precisamos olhar para o nosso redor e ver as pessoas como elas são, sem expectativas. Porque se criarmos expectativas sobre nós mesmos, nós nos frustraremos. Mas quando olhamos com o olhar de Cristo, nós amaremos todos aqueles que Cristo colocará ao nosso redor. Todos. Que Deus nos ajude. E que a gente desfrute dessa família tão doida, tão plural,
mas ao mesmo tempo tão bela, que é a Igreja de Cristo, que é o reino que ele oferece para nós, e que nós tenhamos prazer nele, porque todos os que desfrutam desse reino são bem-aventurados. Amém? Pai, obrigado, porque sem a tua graça nós não teríamos condições de hoje subsistirmos, vivermos, respirar. Se fazemos isso é porque o Senhor sustenta essa realidade. O Senhor sustenta o cosmos e o mundo. O Senhor não deixa que um meteoro invada a terra e destrua tudo. O Senhor cuida de nós e transforma o nosso coração no mais íntimo, no mais profundo. O Senhor habita em nós e trabalha com aquilo que o Senhor é, no mais íntimo. Aquilo que o Senhor se revelou ser, manso e humilde. Gere isso em nós, Pai. Gere essa mansidão, gere essa humildade, gere esse amor, essa bem-aventurança em nosso coração hoje, para que nós desfrutemos com gosto a realidade que nos é exposta aqui. Viver igreja, ser amados e receber amor, amar, se doar, sem querer nada em troca, sem nenhum joguete, mas desfrutando, sabendo que tudo o que vem à sua mão para fazer, e você o faz, você faz porque é um privilégio, como diz o nosso irmão Ezequiel, é uma dádiva do Senhor dada a nós, que não merecíamos nada a não ser a tua ira, mas o Senhor, de maneira graciosa, enviou Cristo e nos permite, nos inseriu nessa história tão bonita que é a redenção, e essa história que o Senhor tem contado, inclusive através das nossas vidas, como cartas vivas do teu evangelho. Então, habite e continue nos transformando. Gere vida àqueles que estão mortos. Gere renovo àqueles que estão cansados. Traga fé àqueles que estão fracos na fé. Ânimos para os desanimados. Ousadia para aqueles que estão receosos e têm medo. Que a glória do teu evangelho seja vista em nós, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.